Graça e paz, irmãos, bom dia. Estamos aqui com paz, uma EBD online para todos os irmãos que estão nos assistindo aí nos seus lares, onde nós estamos passando por um momento de confinamentos, mas esperando em Deus que isto vai passar, não é para sempre. Então você pega aí a sua Bíblia, chame os irmãos, seus amigos que estiverem com vocês e vamos dar início a esta EBD. Começando com uma oração de introdução. Oremos todos juntos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelas suas maravilhas, pelo que tu és em nossas vidas, pela oportunidade, Senhor, que tu tens dado a cada um de nós, onde estamos, Senhor Deus, segundo a tua vontade, fazendo o teu querer. Deus, que tu possa estar abençoando cada família que nos vê através de uma TV ou de um celular, que tu possa abençoar aqueles também que estão nos hospitais, aqueles que estão enfermos, Senhor, com esta enfermidade secular, que tu possa, Senhor, estar garantindo a vitória a cada um dos teus servos. Nós te pedimos por esta escola dominical, por todos os teus servos, Senhor, aqueles que irão fazer este trabalho, que tu possa, Senhor Deus, estar abençoando a cada um, possa estar iluminando, dando sabedoria aos teus servos, para que possamos transmitir a tua palavra e que ela seja, Senhor Deus, de ricas bênçãos para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos agora dar início a uma leitura bíblica, né? Como hoje estamos ministrando acerca da Páscoa, nós iremos ler o texto de Isaías, no capítulo 53, do versículo 5 até o 7, que diz assim a palavra do Senhor: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Amém, irmãos? Nós estamos essa semana celebrando a Páscoa, nesta manhã, com todos os irmãos, e vemos aqui na palavra do Senhor, o profeta Isaías, ele já falava a respeito de Cristo, a respeito do seu sacrifício, o que ele fez por cada um de nós, onde nós estávamos como ovelhas desgarradas, cada um se desviava para um caminho, estávamos sem direção, mas o Senhor nos direcionou através da cruz, e o seu sacrifício não foi em vão para cada um de nós, onde nós celebramos a Páscoa acerca da morte e ressurreição, porque Cristo, ele morreu, mas ele ressuscitou, e por isso nós estamos aqui. Neste momento, irmãos, nós vamos convidar o nosso Ministério Águila para estar louvando ao Senhor e engrandecendo o seu excelso nome. Amém? Graças a Deus, amados irmãos, estamos felizes aqui em mais uma escola dominical, para juntamente com os amados irmãos, além de aprender, também louvarmos ao nosso Deus. E nesse momento nós iremos louvar o Senhor com a canção Todas as Coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
em adoração. Alegria enche toda casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, Novamente aqui estamos, depois que o Ministério louvou, já louvou e engrandeceu o nome de Deus, com seus louvores, com os louvores espirituais. Nós agora vamos fazer uma oração para darmos início ao nosso estudo. Oramos mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, mais uma vez, Senhor Deus, estamos no mesmo intuito de oração, louvando a Ti, engrandecendo porque Tu és tremendo em nossas vidas. Agradecendo a Deus pelo Teu sacrifício, pelo que Tu fez por nós, Senhor, nos livrando do pecado, nos dando livre acesso ao nosso Deus, onde nós não tínhamos, Senhor Deus, este direito, mas Tu se fez Cordeiro, Pai, nosso Cordeiro Pascual, nos deste essa liberdade e aqui estamos para aprendermos a Tua palavra. Abençoa cada professor que irá falar, Senhor, abençoa aqueles que irão ministrar a Tua palavra, que esse, Senhor Deus, possa ser iluminado através do Teu Espírito Santo. Que Tu, Senhor, conceda sabedoria a cada um, para que aqueles que estão nos vendo, Senhor, do outro lado, possam aprender mais e mais a Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E neste momento, nós estamos nos dividindo em sala para que cada professor possa ministrar aquilo que os alunos irão ouvir neste momento. Amém? Olá, bom dia, graça e paz, crianças. Estamos mais aqui outro dia para que juntos nós possamos compartilhar a palavra de Deus. É a nossa primeira EBD online, para as crianças. E eu quero junto com vocês hoje falar da Páscoa. Estamos comemorando o domingo de Páscoa. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre a Páscoa do passado e a Páscoa que nós vivenciamos hoje. Então hoje vamos aprender um pouco daquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Vamos orar? Senhor, eu quero Te agradecer por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Quero pedir ao Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo seja na minha vida nesta hora, que eu possa, Senhor, passar para as Tuas crianças, ó Deus, a Tua palavra, e que em seu coração, Senhor, possa habitar a Tua palavra, que ela possa ser uma semente, possa crescer e possa se multiplicar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, vamos iniciar. Quero continuar com vocês lendo o versículo bíblico que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7b. Diz que, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, parte B. Mas nós lemos todo o versículo, que aí nós ficamos sabendo melhor da palavra de Deus. E então, à medida que a tia for falando, a tia vai mostrar uns visuais a você. E nesses visuais você vai entendendo aquilo que a tia Ângela está falando, certo? Então, o primeiro visual que eu quero mostrar nessa imagem fala sobre a prisão. Nós encontramos a verdadeira Páscoa na Bíblia. O livro de Deus conta a história dos hebreus que viveram presos no Egito como escravos, passaram um bom tempo, e diz na palavra de Deus que o dia em que os hebreus saíram do Egito passou a ser comemorado o dia da Páscoa, que se chama, esse dia, a saída deles, justamente esse o significado da Páscoa, a saída. E a palavra de Deus diz lá em João, capítulo 8, versículo 34, e em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E este é o outro tipo de prisão. Quando nós vivemos sobre o pecado, nós estamos numa prisão. Então, só Cristo pode nos libertar dessa prisão. O segundo visual é justamente sobre a alegria.
Imagina a alegria que aqueles hebreus tiveram quando saíram de lá do Egito. Tantos anos presos, vivendo como escravo, e agora eles vão para uma nova terra. Há lá um novo lugar, foi uma promessa de Deus para esse povo. Então houve grande alegria no coração daqueles que têm seus pecados perdoados. E é isso que a palavra de Deus diz em Lucas, capítulo 15, versículo 7, que há grande alegria no coração daqueles que têm os seus pecados perdoados. E foi isso que aconteceu. A Páscoa é alegria, é momento de regozijo, de comunhão, de falar da verdadeira Páscoa ao povo que é aí fora. Porque muitas vezes a mídia deturpa, não é aquilo que é a verdadeira Páscoa. E nós precisamos estar atentos à palavra de Deus e colocar em prática tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. O terceiro visual, crianças, é sobre a sepultura. Na morte, em que o Senhor Deus feriu todos os primogênitos na terra do Egito, fez um grande clamor, um grande choro, uma grande tristeza ali no Egito. E não havia casa em que não houvesse morto. Diz lá a palavra de Deus em Êxodo capítulo 12, versículo 29 a 30. Toda essa tristeza, toda essa dor. Mas também Jesus foi até a morte, e morte de cruz. Só que esta morte, o seu corpo foi colocado lá, mas ele não está mais lá. Ele morreu porque ele teve um grande propósito para isso. Mas nós sabemos o final deste, que foi ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, não é? Seu corpo foi colocado na sepultura. Jesus experimentou a morte, mas ele não está lá, né? Em Jesus a vida eterna. Em Jesus a alegria. E aquele povo que ali vivia preso, hoje eles vivem em liberdade. Porque Cristo pagou um alto preço na cruz por nós. Então, crianças, esse é o quarto visual. E ele fala sobre o Cordeiro. Deus libertou os hebreus da escravidão de uma forma extraordinária. Porque quando eles souberam que eles tinham que colocar o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, eles obedeceram e fizeram. E colocaram o sangue do Cordeiro inocente. O sangue livrou os hebreus do castigo da morte. Jesus, o Filho de Deus, ele também foi apontado por João Batista, quando João Batista diz lá em João capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Bíblia, ela compara a morte de Jesus como um cordeiro. E é esse cordeiro que representa a morte de Jesus. Então não é coelhinho, é o Cordeiro de Deus. Porque coelho não coloca ovos. Isso é uma mentira. E nós não podemos acreditar na mentira em que o mundo fala. Nós temos que acreditar na palavra de Deus. Porque essa é a nossa regra de prática e fé. É ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. O quinto visual, crianças, é sobre obediência. A saída dos hebreus da prisão foi porque eles obedeceram. E como o Tia Ângela havia falado no versículo anterior sobre o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, foi porque houve uma obediência. Nós devemos estar sempre obedientes na palavra de Deus. Pois o próprio Deus, sendo obediente, se esvaziou ali na cruz por nós. Foi obediente até o último dia. Lá em Lucas capítulo 22, 42, diz, não faça a minha vontade, mas a tua. Porque Jesus, quando estava orando, crianças, ali no Getsemane, ele se angustiou, ficou agoniado. Mas ele orou e disse essas palavras para Jesus: que não se faça a vontade dele, mas a vontade do Pai que o fez estar ali naquela hora. E como cristãos, como pessoas obedientes a Deus, que quer glorificar ao Senhor, devemos sempre estar em obediência, obedecendo ao Senhor em todo o tempo, para que o seu nome seja glorificado, né? E aplicando cada dia mais a sua palavra na nossa vida, para que a gente possa assim dar testemunho daquilo que Deus tem nos ensinado. O sexto visual, criança, fala sobre o anjo. O anjo, ele trouxe a morte aos primogênitos. Em Jerusalém também o anjo trouxe a vida, não é? Quando ali no túmulo
ele está ali, diz lá em Mateus, capítulo 28, do versículo 1 ao 8, quando houve um grande terremoto, e ali estava o anjo sentado, e aquelas mulheres foram até ali ao sepulcro para ver o corpo de Jesus, mas quando chegaram lá tiveram uma grande surpresa. Jesus não estava mais lá, mas havia um anjo, e o anjo trouxe essa notícia maravilhosa, que Jesus havia ressuscitado. E não só foi o povo cristão que cria em Deus que viu, não, mas os próprios soldados que estavam ali ficaram aterrorizados, com medos, angustiados e muitos desmaiados pelo glorioso poder de Deus naquele dia ali, e provou que Jesus ele tem poder sobre a morte. O sétimo visual, crianças, os hebreus estavam livres da escravidão do Egito. E agora eles estavam lá, partindo para a terra prometida. Muito tempo depois também aconteceu que Cristo, quando ele morreu na cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e venceu a morte. E não precisamos mais ser escravos. E eu tenho duas coisas para dizer a vocês. Que o primeiro é que no passado os hebreus, eles foram libertos da escravidão. E no presente, aqueles que creem em Jesus também são libertos da escravidão do pecado. Crianças, nós precisamos crer, confiar na palavra de Deus. Que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ela faz crescer no nosso coração quando nós cremos e confiamos neste Deus poderoso. E a palavra de Deus diz lá em Romanos 10, no versículo 8 e versículo 10, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra de fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, nós precisamos confessar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Porque Ele foi que provou que Ele tem poder sobre a morte. Ele morreu e ao terceiro dia veio, ressuscitou. E Ele ainda disse àquelas mulheres, está lá em Mateus, no capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 8, toda a história, quando os anjos chegam e aquelas mulheres veem, e aí é uma das provas daquele povo que viram que Jesus ressuscitou e ali não estava mais. E Jesus agora habita no meio de nós, no meio da sua igreja, e você é essa igreja do Senhor. No 8º versículo, é justamente algo muito importante que agora a Tia Ângela quer falar com vocês, é sobre a experiência. Nessa época em que vivemos, nessa semana de Páscoa, muitas famílias se reúnem, muitas pessoas levam lá presentes, ovos de chocolates, caixas de chocolate. Mas esse é o verdadeiro sentido da Páscoa? Esse é o verdadeiro significado da Páscoa? É o coelhinho? É o ovo? Nunca, nunca, criança. O coelho vai ter a experiência de colocar ovos, muito menos ovos de chocolate, porque foi o Cordeiro de Deus que pagou esse preço. No passado, o povo teve essa experiência de ser livre da escravidão. E agora nós somos livres da libertação do pecado pelo preço que Jesus deu. Então você, criança, quer ter essa experiência, quer viver essa experiência de ter o perdão dos pecados que há em nós, porque a palavra de Deus diz lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, se confessares os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu tenho algumas coisas para dizer a você, que você precisa crer na Bíblia, no que a Bíblia diz, que Jesus ele é o Filho de Deus, Ele está vivo e Ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Só Cristo tem poder para perdoar os nossos pecados. Não é o coelhinho, não é o chocolate, não é nisso que você tem que acreditar. O chocolate é gostoso? Eu conheço muita gente que adora, ama chocolate. E é para comer chocolate mesmo, que é muito bom para o nosso organismo. Para de alguns, Porém, não é o significado da Páscoa. Não é. E o verdadeiro significado da Páscoa é o que Tia Ângela vai dizer agora. Esse último versículo, esse 9º cartaz que ele fala sobre o amor de Deus. Olha, Deus ele prometeu ao
aos hebreus que libertaria eles da escravidão. E Deus prometeu e Deus cumpriu. Porque Ele tem uma aliança com o seu povo. Porque tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Sabe por que Deus fez isso? Porque Deus ama o povo dele. E Deus tem o maior prazer em cuidar deles. E lá em João 3,16 há uma grande prova. Quando Deus enviou o seu único filho Jesus. Que a palavra de Deus diz lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse é o amor de Deus. O amor dele por mim, por você. E nós precisamos divulgar esse amor para todas as pessoas. Principalmente agora neste momento em que nós estamos em confinamentos, em casa, com a nossa família. Temos que aproveitar agora. Ninguém está saindo de casa, vai ser agora. Vou abrir minha Bíblia e vou provar você. Mamãe, papai, tio, tia, seu irmão, seu primo, aquela pessoa que está lá com você. Não é? Que só Jesus salva, só Jesus pode perdoar os pecados. Porque Ele provou, e você tem muitas provas na palavra de Deus para falar isso. E porque o versículo, como nós lemos, diz isso, né? Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Aquele mesmo versículo que Tiago já leu no início, só tem uma versão diferente. Mas não podemos esquecer do que a Bíblia diz jamais. Tá, crianças? E por último, o último cartaz é aquilo que Deus fez por nós. Sabe o que é? Liberdade. A Bíblia diz que todos que cometem pecado é escravo do pecado. Lá em João capítulo 8, versículo 34, se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E agora é o sim, sim para a liberdade. Porque Cristo nos libertou, nos tornou livres, éramos presos e hoje nós somos livres porque Jesus nos amou. Como é maravilhoso, né, crianças? Saber que nenhuma condenação há para nós. Que Deus, Ele pagou na cruz, com sua morte, provou que Ele nos ama e ali Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Como é maravilhoso isso. Jesus veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram. Não é? Mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E nós cremos no nome de Jesus. E crianças, nós precisamos sempre estar buscando a vontade de Deus na nossa vida. Coloque em seu coração essa palavra. Leve em seu coração. E durante toda essa semana que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, que nós estamos aprendendo, tendo mais tempo para ouvir, medite nessa história da Páscoa. E tia Ângela também tem uma lição que eu trouxe para deixar para vocês. Uma lição, uma dinâmica e algumas lições, para que a gente possa, durante toda a semana, nos ocupar. Tia primeiro vai dizer uma lição que você pode fazer. Não é? Primeiro, eu gostaria que você lesse, né, o texto da Bíblia em 1 Coríntios, esse texto que tia Ângela leu para vocês, que vocês todo dia, antes de dormir, lessem esse versículo e orassem se fosse dormir, durante toda a semana. Você vai chegar no terceiro dia e já vai saber ele todo decorado. Então veja, Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado, né? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. A segunda lição é, cada tópico que eu falei, que tia Ângela falou aqui, que eu vou repetir, que diz assim, prisão, alegria, sepultura, cordeiro, obediente. Tia Ângela falou sobre o anjo, ressuscitou, experiência, amor e liberdade. Que você possa pegar cada palavrinha dessa e colocar em pequenas linhas, 2, 3, aquilo que você entendeu sobre isso. Terceira lição. Faça uma ilustração bem colorida. Talvez nesse painel aqui, ó, que representa tudo aquilo que eu falei. Aqui, nesse painel, né? A morte de Jesus do Cordeiro, o sepulcro, mas Ele ressuscitou, porque essa é a nossa verdadeira Páscoa. É a nossa Páscoa real. E por último, faça um resumo. Um resumo de todas as coisas, né? Uma dessas palavras, desses tópicos que eu coloquei, e faça um resumo lá. Quem sabe você não vai conseguir até em 10 linhas. Porque
Porque quando nós retornarmos para a nossa sala, nós vamos trabalhar tudo isso que nós estamos deixando online para vocês aqui, tá? E também eu tenho uma última coisa para vocês. É uma dinâmica que a tia Ângela preparou, que é o do sepulcro de Cristo, né? Onde Cristo, ele morre, né, na cruz, não é? Ele aqui morre na cruz. Você pode fazer uma cruz assim, papel, em qualquer folha. E você pode pintar, fazer do jeito que você quiser. E depois você cola aqui. E aí o sepulcro, né? Onde Cristo ele morreu. Mas a pedra foi retirada, como tia Ângela havia dito. Né? O anjo foi lá e retirou a pedra. E Jesus saiu. E Jesus não está mais lá. Jesus ressuscitou. Aí o que é que você vai fazer? Você vai enviar para mim como? Você vai fazer um vídeo mostrando, né, como foi que você fez aqui o túmulo bem direitinho. Falando em 1 minuto, tudo que você conseguiu aprender, tá? Aí você vai filmar, vai pedir a mamãe e a papai para filmar assim o celular nesta posição aqui. Em 1 minuto você filma e manda para a tia Ângela. Sabe por quê? Porque a gente vai postar. E você vai se ver lá, e vai ser muito bom. Você vai gostar de tudo que nós estamos fazendo em especial para cada um de vocês. Agora nós vamos encerrar com uma oração, agradecendo a Deus por isso. Mas antes eu quero dizer uma coisa a vocês, que quando terminar todo esse confinamento, não está vendo aqui essas lembrancinhas, tia Ângela vai preparar uma grande festa para quando nós retornarmos, cada um vai ganhar uma sacolinha dessa com muitas surpresas dentro. Tá certo? Agora vamos lá. Senhor, quero te agradecer, ó Deus, mais uma vez por estarmos aqui. Abençoa, ó Deus, cada criança, Pai, que esteve aí na telinha, ouvindo, aprendendo, em reverência ao Senhor. Porque quem merece toda a reverência é o Senhor, Deus. Muito obrigada por tudo. Perdoa os nossos pecados e que possamos a cada dia ter uma vida santa e agradável ao Senhor. Que cada criança, Senhor, que ouviu essa mensagem, possa colocar no seu coração e possa viver a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Até mais, crianças. Beijos. Graças a paz, meus amados irmãos. Desde já nós queremos agradecer a todos que estão aí sempre em contato conosco. E nessa escola bíblica dominical, nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma manhã de domingo e podermos estar aqui para podermos assim estudar um pouco da palavra do Senhor. Nesta manhã nós estaremos falando, meus amados irmãos, sobre a posição e a celebração da ceia do Senhor em uma igreja congregacional. Como é o estudo, então eu achei por bem, como pastor desta igreja local, poder falar sobre esse tema, já que nós estamos no período de Páscoa. Então, geralmente, nesse período, por lembrar da morte e ressurreição de Jesus, nós falamos também, né, sobre a ceia, nós enfatizamos a ceia, nós realizamos muitas vezes a ceia. Então, esse é o tema da nossa escola bíblica dominical desta manhã. A posição e a celebração da ceia do Senhor em uma igreja congregacional. Mas antes eu gostaria de convidá-los a, juntamente comigo, abrirmos as Sagradas Escrituras na primeira carta do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 26, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã de domingo.
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, pelo seu grande amor para com a sua igreja. Obrigado por sua morte na cruz, porque foi ali onde o Senhor nos concedeu a plena salvação de nossas vidas. Senhor, abençoa a tua igreja para que possa compreender o estudo desta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, nós acabamos de ler um texto que faz jus realmente ao assunto do momento, o tema atual no contexto eclesiástico, que é a morte de Jesus especificamente, né? Então nós estamos no período de Páscoa, e aí eu gostaria de enfatizar exatamente um estudo que tem como tema a posição e a celebração da ceia do Senhor em uma igreja congregacional. Isso aqui é importante, mas também enfatizar, além disso, o modelo de celebração, né, da ceia do Senhor em uma igreja local e também a cerimônia da ceia. São coisas importantes, como você pode observar. É um estudo que também vai mencionar a questão litúrgica em uma igreja congregacional local. Isso é muito importante para nós, tá certo? Então, as igrejas tidas como congregacionais, elas pertencem a um sistema de igrejas independentes que procederam, que foram oriundas da primeira gestão de protestantes puritanos ingleses, que são procedentes da reforma ocorrida na igreja anglicana no século XVI, época do rei Henrique VIII. Este segmento ele acabou chegando ao Brasil por meio de um trabalho missionário realizado por um médico missionário que era escocês e de origem presbiteriana, Robert Hay Calley e sua esposa Sarah Poulton Calley, que vieram ao Brasil em 1855 e residiram mais precisamente na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E assim que chegaram, começaram um trabalho, irmãos, de evangelização. E mais tarde fundaram no Rio de Janeiro a Igreja Evangélica Fluminense e depois no estado de Pernambuco, em Recife, fundaram a Igreja Evangélica Pernambucana. Então, no sistema congregacional, meus amados irmãos, cada igreja é considerada uma igreja completa. É uma igreja suficiente. Isso aí é a definição que nós temos de uma igreja congregacional local, onde nós temos um certo número de membros conivente com aquilo que é solicitado pela nossa denominação, com um corpo de oficiais. Então ali está a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que através de um governo democrático, eu gostaria de enfatizar aqui que a gente tem uma definição de democracia que é governo do povo, pelo povo e para o povo, mas é um democrático, claro, evidentemente, na dependência de Deus. Então Deus é soberano sobre a igreja. E esse governo democrático, ele procura regulamentar os seus próprios assuntos em uma assembleia de membros. Isso é o que nós tratamos, nós sabemos que nós agimos assim como igreja local. Agora, no ato da celebração da ceia do Senhor, as comunidades eclesiásticas congregacionais, elas adotam a posição do teólogo suíço e principal líder da reforma protestante na Suíça, Ulrich Zwingli. Esta posição, ela é chamada de memorial. Essa é a posição que nós adotamos, baseada na expressão que diz: fazei isto em memória de mim. Nós acabamos de ler no texto, 1 Coríntios, capítulo 11, de 23 a 25, que essa expressão em memória de mim, ou seja, em memória mei, né, é uma expressão que faz com que a gente possa sempre nesses momentos, estamos vivenciando o momento de Páscoa,
relembrar do sacrifício de Jesus, da nossa salvação consumada por Jesus ali na cruz do Calvário. Isso nós fazemos de forma memorial através da celebração da ceia do Senhor. Uma ordenança que tem como objetivo trazer à memória dos crentes o sacrifício que Jesus concretizou na cruz do Calvário. Irmãos, é importante destacar que a celebração da ceia do Senhor, defendida por Zwinglio, não se resume apenas, se a posição dele, a uma mera recordação de um acontecimento do passado, alegria ou gratidão, mas a posição de Zwinglio também, ela pauta sobre uma demonstração de fé em meio a uma realidade espiritual e de plena convicção de que o Cristo celebrado se faz presente. Se faz presente. Então, uma igreja nitidamente congregacional, ela é conservadora, tradicionalmente histórica e observadora das doutrinas reformistas. Ela tem as Sagradas Escrituras como única regra de fé e prática, e um código de doutrinas embasado na Bíblia com a designação de os 28 artigos das doutrinas fundamentais do cristianismo. Evidentemente, além de observar a Confissão de Westminster e a Confissão de Savoy, nós temos também esses artigos que regem, a nossa denominação congregacional e, consequentemente, as igrejas locais. Então, esses 28 artigos das doutrinas fundamentais do cristianismo, eles foram elaborados pelo reverendo Calley e aprovados em assembleia regular extraordinária na Igreja Evangélica Fluminense no dia 5 de novembro de 1875, com o propósito de regular a vida das igrejas em todo o tempo. Então, entre estes artigos encontra-se o do número 26, que assim é transcrito, o artigo 26 da ceia do Senhor. Assim elaborou Calley: na ceia do Senhor, como foi instituída pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o pão e o vinho representam vivamente ao coração do crente o corpo que foi morto e o sangue que foi derramado no Calvário. E participar do pão e do vinho representa o fato que a alma recebeu seu Salvador. O crente faz isto em memória do Senhor, mas é da sua obrigação examinar-se primeiro fielmente quanto à sua fé, seu amor e o seu procedimento. Então, meus amados irmãos, a gente observa aí, o que Calley elaborou acerca, no artigo 26, acerca da ceia do Senhor. Agora, um outro ponto interessante que nós queremos colocar aqui é, digamos, a questão mais prática, quando nós realizamos o que nós chamamos de cerimônia de celebração da ceia do Senhor. Isso acontece no dia a dia, ou melhor, sempre aos primeiros domingos em muitas igrejas, na verdade, quando celebram a ceia do Senhor, ou seja, o modelo de celebração da ceia do Senhor numa igreja evangélica congregacional local. Então, a cerimônia de celebração da ceia do Senhor, trasladada aqui, evidentemente, isso aqui foi tirado do manual do ministro congregacional, que teve a sua segunda edição organizada pela editora Sarah Calley no Rio de Janeiro em 2012, outrora patrocinada pelo Departamento de Atividades Ministeriais da nossa denominação, que é o DAN, da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, o IECB. Ela é um modelo de celebração da ceia do Senhor nas igrejas de sistemas congregacionalistas, adotado pelo atual sacerdote da Igreja Evangélica Congregacional, no caso, falando aqui da igreja local, igreja em Lagoa Encantada, por exemplo, como pastor titular, presidente da igreja, nós adotamos exatamente aquilo que reza
nesse manual do ministro. Então, vejam só, algumas coisas interessantes. A cerimônia da ceia, quando nós realizamos a cerimônia da ceia, então nós temos algumas coisas assim que nós consideramos como preliminares. Então o que acontece? Então, os elementos simbólicos, pão e vinho, deverão estar em recipientes próprios e decentemente corretos. Em segundo lugar, em pé e com atitude reverente e respeitosa, o ministro oficiante convidará para que tome acesso em frente à mesa ou junto dela os oficiais auxiliares e fará a proclamação. Por exemplo, isso não quer dizer que os ministros da UISCB eles vão fazer exatamente como está aqui transcrito. Isso aqui é um modelo para a gente seguir, evidentemente, e nós pastores acabamos seguindo esse modelo. Mas, por exemplo, tem aqui, o que é que o ministro pode falar? Prezados irmãos, vamos agora proceder em atendimento ao mando do próprio Senhor, a celebração da Santa Ceia. Memorial por ele instituído para a sua igreja. Reconhecemos que este é o momento de proclamação e grande significado espiritual para todos quantos já selaram a sua fé em Cristo Jesus e que é dados reverentemente aos seus benditos pés, com espírito de contrição, recebemos mais uma vez as instruções da palavra do Senhor para que esta celebração nos seja uma bênção. E aí o ministro ele pode fazer algumas leituras que são sugeridas, essas leituras sempre assim relacionadas ao momento, ou seja, a celebração da ceia do Senhor. Uma outra coisa é que é importante quando o grupo, o ministério de louvor, ele é chamado para que simultaneamente ele possa ali no momento da celebração, na distribuição dos elementos, esteja louvando ao Senhor cânticos que realmente fazem jus ao momento. Muito bem, depois disso, quando nós estamos ali trabalhando, falando sobre esse momento tão singular, tão importante da celebração do Senhor, faz-se no final uma oração, não é verdade? Uma oração. Terminada a oração, o oficiante, no caso o pastor da igreja ou o presbítero, a quem é dada essa liberdade, ele fará um convite. Então ele diz, por exemplo, agora irmãos, com toda dignidade, grave e sincero respeito, participemos do pão e vinho, pois esta é a mesa do Senhor, e dela devem participar todos os crentes que, além de pertencerem ao Senhor Jesus, estão em plena comunhão com suas respectivas igrejas aqui na terra. Interessante que eu gostaria de aqui abrir um parênteses, que a igreja congregacional, ela entende pelas Sagradas Escrituras que se num culto de ceia do Senhor, de celebração de ceia, estão pessoas de outras denominações, mas que essas denominações elas são reconhecidamente evangélicas, ou seja, são cristãos verdadeiros, é dada a oportunidade que participe também desse momento, porque uma igreja congregacional, pelas Sagradas Escrituras, entende que ali está o povo de Deus, independente de sua denominação. Então nós não fechamos a porta para os irmãos que são de outras denominações. Ministrando em o nome do Senhor Jesus, eu vos convido a participar com temor e tremor do pão e do vinho, vós membros ou de qualquer outra igreja evangélica que esteja em plena comunhão com o Senhor Jesus. É isso que o oficiante ele fala. Depois nós vamos para uma outra parte prática, que é a distribuição dos elementos simbólicos. A seguir serão entregues os elementos aos oficiais encarregados da distribuição. Enquanto isso, poderá ser tocado ou cantado um hino. Após a distribuição, o oficiante poderá determinar que todos os comungantes, todos aqueles que estão participando, eles recebam, e que já receberam, comam ou bebam, ou esperem uns pelos outros. Isso depende muito da igreja.
Muitas igrejas, elas têm assim, digamos, uma praticidade, às vezes que diferencia uma da outra, mas aí não quer dizer que está ferindo o princípio. Nessa modalidade, devem os elementos serem distribuídos separadamente. Finda a distribuição, o oficiante cobrirá decentemente as bandejas, podendo ter uma das seguintes doxologias. Então, nós temos aqui alguns textos interessantes, né, que são importantes também para o momento. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, Apocalipse capítulo 4, versículos 11, capítulo 7, versículo 12 e assim segue, né? Quando nós estamos, meus irmãos, já no final da celebração da ceia, dessa cerimônia, aí vem a exortação final. E o que é que se diz na exortação final? Que a graça e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possais guardar os vossos corações, que possais viver em amor uns para com os outros, de modo que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E a seguir dirá. Aí nós partimos para um ponto de finalização, que é a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, eterno Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então isso aqui é importante, porque ela acaba regularizando a nossa vida no que diz respeito à celebração, a essa cerimônia tão importante, tão única, na verdade, na nossa vida, tão singular, né, que nós realizamos na nossa igreja local, por exemplo, sempre no primeiro domingo de cada mês. E como nós já dissemos, nós estamos assim nesse período de Páscoa e nós fazemos jus trazer esse estudo de orientação sobre a posição e a celebração da ceia do Senhor em uma igreja congregacional. Que Deus te abençoe, que Deus possa ter assim falado ao teu coração através desse estudo importante. Quando eu digo falar ao coração, porque o estudo ele foi pautado, ele foi direcionado exatamente, meus irmãos, para que nós possamos levar a celebração da ceia como de fato deve ser levada, com muita sinceridade e sempre lembrando do que ela representa para nós, da morte de Jesus, da consumação da nossa salvação ali na cruz do Calvário. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo estudo desta manhã. Obrigado a Deus, porque nós sabemos que a tua igreja, ela está em casa, mas espiritualmente, ó Deus, em espírito, nós estamos presentes uns com os outros. Obrigado, Jesus, por esse momento tão especial. Obrigado por tua morte ali na cruz do Calvário, por teres derramado o teu sangue, ó Deus, e dado o teu corpo em favor de nós. Nós não merecíamos, mas o Senhor, com o seu grande amor, nos deu esse privilégio de termos acesso ao Deus Pai, de morarmos nos céus, pelo sacrifício de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A Deus toda a honra e toda a glória. Amém. Deus nos abençoe.